Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Neste vídeo, eu vou tratar da Lei do Abuso de Autoridade, a Lei 13.869. Ela foi editada em 5 de setembro de 2019. E neste primeiro vídeo sobre a Lei do Abuso de Autoridade, eu trato das disposições comuns relativas aos crimes que estão nela tipificados. Sempre lembro a todos que, junto com o vídeo, eu posto uma sinopse daquilo que está sendo dito aqui, por escrito, o nosso roteiro, que pode ser acessada através do link que aparece na parte descritiva do vídeo. Inicialmente, uma noção breve sobre abuso de autoridade, conforme delineado na lei. Considera-se, então, o abuso de autoridade, o abuso, por agente público, que seja servidor ou não, no exercício das suas funções, ou mesmo a pretexto de exercê-las, o abuso daquele poder que lhe tenha sido atribuído. Este conceito, está previsto no artigo 1º da Lei 13.869. Os sujeitos que podem ser os protagonistas do crime, de uma forma geral, embora tenha alguns crimes ali previstos que são próprios de determinados segmentos, determinadas categorias de servidores, mas em linhas gerais, falando dos sujeitos que podem protagonizar, que podem ser os autores dos crimes tipificados na Lei 13.869, nós podemos dividi-los entre sujeitos nominados e inominados. Nominados, a lei fala em servidores públicos ou militares, ou pessoas a eles equiparadas, e aí nós podemos eventualmente buscar esta equiparação lá no parágrafo 1º do artigo 327 do Código Penal, que trabalha com a equiparação de determinadas categorias profissionais ao funcionário público para fins penais. Então, servidores públicos ou militares, ou pessoas a eles equiparadas. Também membros do Poder Legislativo, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, membros do Poder Executivo, presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado, governadores e vice-governadores dos estados e do Distrito Federal, secretários estaduais ou distritais, e ainda também pensamos prefeitos e vice-prefeitos municipais e os secretários municipais, todos esses membros do Poder Executivo. A lei fala também em membros do Poder Judiciário, e aí podemos citar os ministros dos tribunais superiores, os desembargadores e os juízes de primeiro grau, os membros do Ministério Público, e aí estamos falando dos procuradores da República, dos procuradores do Trabalho, dos procuradores militares, dos procuradores de Justiça e dos promotores de Justiça. E ainda também a lei fala em membros dos tribunais de contas. Podemos falar nos conselheiros, eventualmente nos auditores, e inclusive me parece também nos membros do Ministério Público de Contas, que é aquele Ministério Público especial que atua junto ao Tribunal de Contas. E inominadamente, porque a lei faz uma menção mais genérica, qualquer pessoa que exerça, seja de forma transitória ou permanente, de maneira remunerada ou não,
seja através de eleição, de nomeação, de designação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, né? Então, pessoa que exerça um mandato, um cargo, um emprego, uma função em órgão ou entidade da administração direta, da administração indireta e da administração fundacional de qualquer dos poderes, seja da União, seja dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e inclusive territórios. No momento nós não temos territórios no Brasil, mas se um dia voltarmos a tê-los, também da administração dos territórios. Estas pessoas aqui referidas no presente vídeo como inominadas, né? Na verdade, elas decorrem daquela expressão que consta no caput do artigo 2º da lei, aquela expressão, mas não se limitando. Então, o que permite concluir que, além dos nominados, pode haver outros que não estejam expressamente declarados dentre aquelas categorias dos incisos do caput do artigo 2º. Um outro aspecto importante da lei, do abuso de autoridade, da Lei 13.869, diz respeito ao fato de que todos os crimes ali tipificados requerem dolo específico. Isso porque, segundo o parágrafo 1º do artigo 1º, né, as condutas descritas nesta lei, ali está escrito dessa forma, as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, a motivação que leva o agente para poder praticar, sob o ponto de vista da tipicidade subjetiva, as condutas descritas nos diversos artigos que inscrevem objetivamente tipos penais, normas incriminadoras, essa motivação configuradora de dolo específico deve sempre estar vinculada à ideia de uma finalidade específica de causar prejuízo a outrem ou de beneficiar a si mesmo ou a terceira pessoa, ou ainda por um simples capricho, por uma simples satisfação pessoal. Então, se o motivo que leva o agente a praticar alguma daquelas condutas objetivamente delineadas nas normas incriminadoras da lei for uma outra motivação que não esta especificada, esta dolosidade especificada no parágrafo 1º do artigo 1º, por mais que a conduta se enquadre objetivamente ao tipo penal, ela não vai preencher este requisito, este elemento de tipicidade subjetiva, que é este dolo específico consubstanciado, como eu disse, na finalidade específica de prejudicar outrem, ou de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda de satisfazer um mero capricho pessoal ou uma satisfação pessoal sua. Então, nunca esqueça, isso é um ponto muito importante da Lei 13.869, a exigência de dolo específico para todos os tipos penais nela inscritos. Uma outra anotação importante também está no parágrafo 2º do artigo 1º também, no sentido de que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, essa simples divergência ela não pode configurar abuso de autoridade, porque senão nós conduziríamos, o conjunto das pessoas que profissionalmente precisam interpretar leis, avaliarem fatos ou provas,
sempre ao risco de que, se sua avaliação ou sua forma de interpretar não prevalecesse, nós teríamos aí a possibilidade de ter essa sua conduta como interpretada, vista como uma conduta caracterizadora, configuradora de abuso de autoridade. Então, o legislador fez questão de deixar muito claro, para eliminar qualquer risco de quem trabalha profissionalmente com interpretação de leis, com avaliação de fatos ou de provas, que uma mera divergência entre autoridades distintas na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos ou das provas, a mera divergência não configura abuso de autoridade, expressamente definido dessa forma pelo parágrafo 2º do artigo 1º da lei. A ação penal nos crimes tipificados na Lei 13.869, pela regra do caput do artigo 3º, ela é sempre pública incondicionada, cabendo a ação penal privada subsidiária se o Ministério Público, titular da ação penal pública, se mantiver inerte no prazo de manifestação. O prazo de manifestação do Ministério Público varia, conforme o rito processual, e uma vez que vença o prazo para o Ministério Público se manifestar, arquivando, requisitando novas diligências ou denunciando, a partir dali, diante de uma eventual inércia do MP, abre-se então o prazo decadencial dos 6 meses para que a parte prejudicada ingresse com ação penal privada subsidiária. Isso está previsto no artigo 3º, nos seus parágrafos 1º e 2º, da Lei do Abuso de Autoridade, Lei 13.869. Uma outra questão igualmente importante diz respeito às penas restritivas de direitos aplicáveis à lei, de acordo com a lei. Esse regramento está no artigo 4º. As penas restritivas de direito ali previstas, elas preservam, como só ocorrer em regra em relação às penas restritivas de direitos, elas preservam o caráter substitutivo em relação às penas privativas de liberdade. Elas podem substituir, portanto, penas privativas de liberdade que num primeiro momento da condenação tenham sido aplicadas. Elas podem, as penas restritivas de direito ali previstas, serem aplicadas autônoma ou cumulativamente, apenas uma delas ou mais de uma delas. E elas ali no artigo 4º, elas são apresentadas em 2 espécies para os crimes de abuso de autoridade: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, sendo que durante o período em que o condenado tiver sido suspenso do exercício do cargo, da função ou do mandato, ele perde também o direito aos seus vencimentos e às suas vantagens. Isso tudo está definido pelo artigo 4º da Lei 13.869. Ainda temos ali, nestas disposições comuns, regramento em relação aos efeitos extrapenais da condenação, também ali delineados, que são os seguintes, os efeitos extrapenais possíveis: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento da parte ofendida, se for o caso, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos que a parte ofendida tenha sofrido em face do abuso de autoridade de que foi vítima. Então é algo semelhante ao que nós já temos lá no regramento do artigo 91 do Código Penal,
né, que torna certa, né, torna certa a obrigação indenizatória quanto à reparação de danos. Não se discute mais esse dever indenizatório no cível, e aqui no caso específico o juiz quantifica de forma, a partir do requerimento da parte ofendida, um valor mínimo indenizável, sendo que no cível daí somente vai se poder discutir algo além desse valor mínimo, mas o valor mínimo já é fixado a pedido da parte interessada na própria decisão condenatória. Também a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos é outro efeito extrapenal possível, né, da condenação. A inabilitação para o exercício do cargo, do mandato ou da função pública, conforme o caso, por um período que pode durar de 1 até 5 anos, o juiz fixa esse período na decisão. E a perda do cargo, do mandato ou da função pública também pode ocorrer, também como efeito extrapenal. Sendo que estes segundo e terceiro efeitos, né, a inabilitação para o cargo e a perda do cargo, eles só podem ser impostos para reincidente específico, para a pessoa que tenha reconhecida na condenação a reincidência específica em crime de abuso de autoridade, e estes efeitos eles não são automáticos, eles precisam ser declarados expressamente pelo juiz na sentença condenatória. Ainda temos também, relativamente às disposições comuns, os efeitos civis e administrativos da sanção penal, quer dizer, a eficácia da coisa julgada em relação a efeitos civis e administrativos da decisão penal. Então, as sanções penais, elas podem ser aplicadas, mesmo que não o sejam, mesmo que não haja sanções civis ou administrativas, mesmo que, então, não haja a aplicação de alguma sanção civil ou administrativa, as instâncias, elas são independentes, e o artigo 6º, então, nos coloca que as sanções penais podem ser aplicadas, mesmo que não sejam aplicadas sanções civis ou administrativas em face do abuso de autoridade. Um outro detalhe lá do parágrafo único do artigo 6º, né, se houver notícia crimes cujo fato venha a implicar ao mesmo tempo em falta funcional, uma infração administrativo-disciplinar, deve isso ser informado à autoridade administrativa competente para que ela tome as devidas providências na esfera de sua atuação. Isso está previsto, essa comunicação está prevista no parágrafo único do artigo 6º. Uma outra questão ainda relativa aos efeitos civis e administrativos da sentença penal diz respeito ao que está dito no artigo 7º. A existência do fato ou sua autoria não mais poderão ser questionados na esfera civil e administrativa quando forem decididas na esfera penal. Então, não se questiona mais a existência do fato, tanto na esfera civil quanto na administrativa, quando isso for decidido na esfera penal. Apenas eu faço uma ressalva aqui, que na nossa forma de pensar, temos que esse efeito ele deve incidir tanto na decisão penal que reconhece a existência do fato e a autoria, quanto a que nega a existência do fato ou que reconhece que o acusado não é o seu autor, para a gente não ter risco em nenhuma das hipóteses de decisões contraditórias entre o crime e o cível ou a esfera administrativa. Então, daquilo que se delineia deste artigo 7º, né, tanto a decisão que reconhece a existência do fato e a autoria, quanto aquela que nega o fato ter existido, quanto aquela que reconhece que o autor não é o seu autor, essas decisões criminais, elas não podem mais, no nosso pensar, ser alvo de questionamento tanto na esfera civil quanto na administrativa.
E, por fim, a decisão na esfera penal que reconhece excludente de antijuridicidade também faz coisa julgada nas esferas civil e administrativa, ou seja, se reconhecer legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular do direito, todas as decisões que na esfera penal reconhecem excludente de antijuridicidade, elas vão, então, produzir coisa julgada também para fins da esfera civil e para fins da esfera administrativa. Estas são, então, meus amigos, as disposições, as anotações sobre as disposições comuns relativas aos crimes tipificados na Lei 13.869, a Lei de Abuso de Autoridade. Eu ainda vou, sobre esse tema, Lei de Abuso de Autoridade, gravar mais 2 vídeos e postar aqui no YouTube, os 2 tratando aí de alguns crimes destacados, alguns crimes em espécie destacados, existentes, tipificados na lei. Até os próximos vídeos, o nosso abraço a todos.